A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, nesse vídeo vou estar falando de um assunto muito conhecido, mas ainda muitos se perdem no maranhado de informações. Como resistir o ataque do inimigo? Quando cremos no Senhor Jesus e somos batizados nas águas, a nossa jornada cristã começa. Entramos numa batalha não apenas humana, mas também espiritual. A Bíblia nos fala de forma singela e verdadeira de 4 passos que precisamos tomar pela fé para resistir ao inimigo de Deus. Então vamos começar lendo Colossenses capítulo 2, o versículo 10 e também 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. E estáis plenos nele, que é a cabeça de todo principado e autoridade. Sede sóbrios, vigiai. Vosso adversário, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Suponhamos que tenhamos um quadro bonito. Como sabemos que é bonito? Sabemos porque o vimos. Como temos conhecimento de todas as riquezas em Cristo? Temos esse conhecimento porque a vimos. Colossenses diz que estamos plenos em Cristo. Sabemos isso porque o vimos. O Senhor nos deu toda a plenitude e graça sobre graça. Não se trata de a termos na nossa cabeça, mas termos ou não tal fé no nosso coração. A palavra de Deus mostra claramente que a maneira de resistir a Satanás é pela fé. Em que se deve apoiar a nossa fé? Como devemos exercitar a nossa fé para lhe resistir? O primeiro passo, temos de crer que o Senhor se manifestou com o propósito de destruir as obras do diabo. O Filho de Deus veio à terra, ele se manifestou. Quando estava na terra, ele destruía as obras do diabo aonde quer que fosse. Muitas vezes, a obra de Satanás não era óbvia. Ele escondia-se por trás de fenômenos naturais. Contudo, o Senhor repreendeu de todas as vezes. Vemos claramente quando repreendeu o falar de Pedro, que está em Mateus 16, o versículo 22 e 23. Quando repreendeu a febre da sogra de Pedro. Quando repreendeu o vento e as ondas. Aonde quer que o Senhor fosse, o poder do diabo era destruído. Foi por isso que ele disse: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, aonde quer que o Senhor fosse, Satanás era expulso e o reino de Deus era manifestado. Não podia permanecer onde o Senhor estava. Também devemos crer que ao manifestar-se na terra, o Senhor não só destruiu as obras do diabo, mas também deu autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios no seu nome. Ele deu o seu nome à igreja para que continuasse a sua obra na terra. O Senhor usou a sua autoridade na terra para expulsar demônios. Ele também deu essa autoridade à igreja. Por maior que seja o poder do inimigo, a autoridade do Senhor é capaz de o vencer. Temos de crer que Deus deu essa autoridade à igreja. Expulsar demônio e resistir ao diabo no nome do Senhor Jesus. O segundo passo, devemos crer que mediante a morte, o Senhor Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, que está em Hebreus capítulo 2 e o versículo 14. O terceiro passo, temos de crer que a ressurreição do Senhor envergonhou a Satanás. Cada filho de Deus tem de declarar com uma fé forte: graças a Deus, ressuscitei. És impotente. Essa vida transcendeu-te. Não devemos ter medo. Se tivermos medo, ele escarnecerá de nós. Quem tem medo, porque se esqueceu da sua posição em Cristo. Não temos razão para temê-lo. Transcendemos o seu poder. Diante dele podemos dizer: não pode tocar-me. Por muito forte que seja e por muitas artimanhas que tenhas, ainda está um passo atrás.
No dia da ressurreição do Senhor, ele capturou o inimigo e o expôs à vergonha publicamente. Hoje estamos posicionados na base da ressurreição e triunfamos pela cruz. Em Efésios capítulo 1, versículo 20 ou 22 diz que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, o fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só nesta era, mas também na vindoura. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e como cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia, Senhor. Vamos para o quarto passo. A fim de resistir a Satanás, temos de crer que o Senhor Jesus já está sentado nas regiões celestiais e está muito acima de todo o poder. Efésios capítulo 2, o versículo 6 diz: E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta é a nossa posição, a posição de um cristão. O Senhor Jesus ressuscitou. Ele está sentado nas regiões celestiais, muito acima de todo o poder e autoridade. Ressuscitamos juntamente com Cristo e estamos sentados com Ele nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2 mostra que estamos sentados juntamente com o Senhor nas regiões celestiais. O capítulo 6 mostra que temos de permanecer firmes, versículo 11 e o versículo 13. Sentar-se significa descansar. Significa que o Senhor venceu e que podemos descansar na sua vitória. Permanecer firmes significa que a guerra espiritual não é uma questão de ataque, mas de defesa. Visto que o Senhor venceu completamente, não temos necessidade de atacar. A vitória da cruz está consumada e não é necessário atacar mais. Aqui vemos duas atitudes. Uma é sentar-se e a outra é permanecer em pé. Sentar-se é descansar na vitória do Senhor, enquanto permanecer é resistir a Satanás e impedi-lo de roubar a nossa vitória. Louvado seja o Senhor. A luta cristã é uma questão de repelir a derrota. Não se trata de lutar para obter vitória. Já vencemos. Lutamos da posição de vitória. Lutamos para manter a nossa vitória. Lutamos da posição de vitória. A vitória é algo que está nas nossas mãos. A luta referida em Efésios é a luta dos vencedores. Não nos tornamos vencedores por lutar. Temos de distinguir entre as duas coisas. Como é que Satanás nos tenta? Ele nos faz esquecer a nossa própria posição e a nossa vitória. Ele nos cega no que diz respeito à nossa vitória. Se cedermos às suas táticas, sentiremos que a vitória está longe e fora do nosso alcance. Temos de lembrar-nos que a vitória do Senhor foi consumada. Assim que crermos, venceremos em Cristo. Satanás quer roubar a vitória que ganhamos. A sua obra é insultar-nos para secretamente descobrir se ainda temos fé. Se não soubermos que a vitória já é nossa, fracassaremos. No entanto, se conhecermos a nossa vitória, a sua obra fracassará. Portanto, podemos anular a sua obra com a obra do Senhor Jesus. Resistimos mediante a manifestação, morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Hoje estamos posicionados sobre a obra consumada do Senhor. Não temos de tentar vencer quando somos atacados. Assim que temos o mais pequeno pensamento de tentar vencer, fracassamos. Porque estamos na posição errada. Quão grande é a diferença entre uma pessoa que tenta vencer e uma que resiste sabendo que já venceu. Resistir ao diabo significa que lhe resistimos pela vitória de Cristo. Neste assunto, é verdadeiramente necessário ter revelação. Temos de ver
a manifestação do Senhor, temos de ver a sua morte, ressurreição e vitória. Temos de saber essas coisas. Como cristãos, temos de aprender a resistir. Que o Senhor seja gracioso conosco, a fim de termos tal fé. Tenhamos fé nas 4 coisas que o Senhor consumou para nós e exercitemos uma forte fé para resistir a Satanás e rejeitar a sua obra sobre nós. Então, meus queridos irmãos, vou fazer um breve resumo de tudo que foi falado. No primeiro passo, precisamos crer que o Senhor destruiu as obras do diabo. No segundo, mediante a morte, o Senhor Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte. E o terceiro, precisamos crer que a ressurreição do Senhor envergonhou o inimigo, triunfando sobre ele publicamente. No quarto passo, temos de crer que o Senhor Jesus está sentado muito acima de todo poder e autoridade. Eu paro por aqui, fique com Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Até mais.